Muito bem. Revisão de matemática. Então, peguem lá a orientação mais a avaliação de matemática para a gente colocar aqui, né? Fazer essa revisão zona. Então, hoje é sexta-feira, dia 18. Vocês vão responder as questões 1, 2, 3 e 4 da avaliação de matemática. Então, no caso da número 1, você vai observar o transferidor e vai colocar o grau do ângulo de acordo com as letras. Então, lembrando aí que a letra A é o 0 grau, depois lá na prova eu vou, né, explicar de novo, mostrar certinho. Então, por exemplo, assim, de acordo com a figura presente na prova, o grau do ângulo A até o E vai dar 90. Então, depois eu pego lá na prova e mostro para vocês e falo certinho como que vocês vão fazer, porque a matemática já é muito visual, né? Na número 2, eu coloquei vários exemplos de como que faz a transformação de quilômetro em metro, metro em quilômetro, centímetro em metro, centímetro em milímetro, milímetro em centímetro. Se vocês seguirem esses exemplos que eu coloquei aqui na orientação, vocês conseguem fazer na prova, tá? Então, ó, quando eu vou transformar quilômetro em metro, então, 9,130 quilômetros. Tá vendo que a gente só tirou a vírgula, ó, e no lugar aqui vai um ponto? E quando eu vou transformar metro em quilômetro, ó, o metro tem o ponto. Quando eu transformo ele em quilômetro, no lugar do ponto eu coloco a vírgula. Então, o quilômetro tem vírgula, o metro tem ponto. Lembrando, antes da vírgula, aqui, quilômetro, antes do ponto, quilômetro, depois aqui da vírgula, metro, depois do ponto, metro. É assim que faz a separação, ó. 9,130 quilômetros. 9 quilômetros, 130 metros. Como que você faz essa separação? Pela vírgula. Antes da vírgula, o quilômetro, depois da vírgula, o metro. Ok? O ponto é a mesma coisa. O 13 está antes do ponto, então ele é quilômetro. O 740 está depois do ponto, então ele é metro. 13 quilômetros, 740 metros. Ok? Lembrando que quilômetro tem a vírgula, metro tem o ponto. Centímetro em metro. Então, eu tenho aqui, ó, o centímetro, 272 centímetros. Então, o primeiro, a gente tem que pensar assim, 1 centímetro é 100, certo? Então, ele tem 3 algarismos, tá vendo? 272, 272. O primeiro 2 é do metro, certo? Então, eu tenho 2 metros e 72 centímetros, certo? Porque aí, eu acho que até falei errado para vocês. 1 metro tem 100 centímetros. Então, 200 centímetros é 2 metros, certo? Então, 2 metros e 72 centímetros. Mas vocês sempre façam assim, ó. Tem 3 algarismos. O primeiro é 1 metro, os outros 2 é o centímetro. E aí, quando você transforma o centímetro no metro, para separar o metro do centímetro, você coloca vírgula. Então, 2,72 metros. No centímetro, você deixa o número junto, 272. No metro, você separa o primeiro, 2,72. Transformar centímetro em milímetro. Então, tá lá, 5,5 centímetro. Então, antes da vírgula, 5 centímetros, depois da vírgula, 5 milímetros. Tiro a vírgula para transformar centímetro em milímetro, eu tiro a vírgula. Fica quanto? 55 milímetros. Aí, para milímetro em centímetro, é o contrário. O milímetro tá junto, ó, 57. Então, o 5 é centímetro, o 7 é milímetro. Para separar, eu coloco a vírgula, 5,7. Então, aqui vocês vão usar o exemplo mesmo para fazer na prova. Ai, professora, precisa decorar. Eu sei que é difícil, por isso que eu coloquei, inclusive, os exemplos para vocês não se confundirem na hora da prova. Então, olha na orientação e você consegue fazer, tá bom? E qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Aqui, como que a gente calcula o perímetro de uma figura? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, aqui tem 4 centímetros, aqui 4, aqui 4, aqui 4. Para eu só fazer o cálculo do perímetro, é só somar 4 mais 4 mais 4 mais 4, que dá 16.
16 centímetros, certo? A questão 4 é a área. A área já é diferente, ó. Para calcular a área, né, a superfície da área, a gente multiplica a base pela altura. Então, a base aqui é 10 centímetros, a altura é 5 centímetros. Então, o que que eu faço? Eu faço 10 vezes 5, ok? Aí, quanto que dá 10 vezes 5? 50 centímetros quadrados. Eu tenho que pôr o centímetro quadrado. Sempre que eu tiver fazendo o cálculo de área, eu elevo ao quadrado. Quando eu estiver fazendo perímetro, não. Perímetro, que é a soma, eu deixo só o centímetro. Quando eu faço a área, eu tenho que pôr centímetro quadrado. Vamos lá na prova? Ó. Então, aqui eu fiz lá com vocês a letra E, né? Então, ó, a letra E é como se fosse o quê? A letra A é o zero. Então, é como se ele subisse até a letra E. Onde que a letra E tá? A letra E tá no 90. Então, é 90 graus. Aí eu vou ver aonde que tá a letra D. Então, do A até o D. Quantos graus tá marcando? Do A até o B. Cadê o B? B tá aqui, ó. Quantos graus tá marcando? Então, ó, a linha do E é essa aqui, que eu fiz lá no exemplo para vocês, é 90. A linha do D, aí você tem que ver quantos graus está marcando. A linha lá do F, quantos graus está marcando. E a linha lá do B, quantos graus está marcando. Aí você vai pôr o número e aquela bolinha, né? Que é a bolinha do grau. Aqui, ó, tá vendo? Você vai passar quilômetro e metro. Então, lembrando, antes da vírgula, você tem o quilômetro inteiro. Depois da vírgula, você tem o metro. Então, você vai fazer essa separação. Por último, você tira a vírgula e deixa o ponto. É o mesmo exemplo que está lá, então não vou falar de novo. Vocês vão seguir os exemplos que estão lá na orientação para vocês conseguirem fazer. Quilômetro em metro, metro em quilômetro, centímetro em metro, centímetro em milímetro, milímetro em centímetro. Tem todos os exemplos na orientação. Seguiu ali a orientação, não tem erro, tá bom? Então, sabendo que o perímetro é a soma de todos os lados, vocês vão calcular o perímetro. Então, vocês vão calcular o perímetro dessa figura, dessa aqui do meio, dessa terceira, e vai colocar o número que deu. Eu já até coloquei o centímetro. Vocês só vão colocar o número aqui na frente do P. Lembrando que é a soma de todos os lados. A questão 4, lembrando que a área multiplica, né, a altura vezes a base, o que que você vai fazer? Ai, minhas cachorras latindo. Aqui você vai fazer essa multiplicação, ó. O 3 com 5. E aqui tá pedindo a área da piscina. Então, não é o 19 com o 9, é a piscina. Então, vocês vão fazer a multiplicação do 4 com o 7,5. Aqui, ó, faltou a digitação, faltou o númerozinho em cima, né? Que é o quadrado. Faltou esse aqui, foi um erro de digitação, tá bom? Então, a área multiplicação da altura vezes a base. Altura vezes a base. Então, na B é da piscina. Então, você vai usar o que está aqui dentro, certo? Muito bem. Na aula de hoje é isso, de matemática. Na próxima aula, a gente faz as últimas 4. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, mas está tudo bem explicadinho na orientação, com bastante exemplos na orientação que vai ajudar vocês. Lembrando, mais uma vez, que tem a folha sulfite para fazer a última atividade do livro, o Irá, que é um desenho ou uma colagem sobre a preservação da floresta. Por hoje é só. Até a próxima aula. Façam com calma e eu estou à disposição de vocês. Até mais.